paz, boa tarde. Eu vou estar lendo o versículo da semana. Eu vou começar a ler a partir do versículo 29, tá? Lucas 12, 29, vou ler até o 31. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Em uns versículos antes, a Bíblia fala assim que Jesus estava pregando, né, como ele sempre fazia. E aí chegou dois irmãos. Na verdade, chegou um irmão e falou para Jesus que queria que ele fosse lá falar com o irmão dele, para que o irmão dele repartisse a herança que tinha para dar para os dois. Como se Jesus fosse um juiz para esse tipo de coisa, mas enfim. E aí Jesus começa a falar para ele, pergunta para ele, quem colocou ele como juiz entre os dois? E aí Jesus faz uma recomendação para esse homem. Fala assim para ele tomar cuidado com qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí Jesus contou uma parábola para esse rapaz. E aí, para ensinar sobre o perigo da avareza. Uma parábola que todo mundo já conhece, eu não vou falar sobre ela aqui para não ficar muito extenso, mas fala aqui em Lucas 12, do 13 ao 21. Depois dessa recomendação para esse rapaz, para que ele tomasse cuidado com a avareza, qualquer tipo de ganância, aí Jesus vira para os discípulos dele e fala assim para que eles não andassem ansiosos pela vida, quanto àquilo que eles haveriam de comer, de beber, de vestir. Porque ele fala assim que se Deus ele cuida das aves do céu, que não trabalham, não recolhem celeiro, ele muito mais cuidaria dos seus filhos, que valem muito mais do que pardais. Também fala que se Deus ele veste o lírio dos campos, ele também vai vestir os seus filhos. E aí, Jesus ainda fala aqui no versículo 29, eles tomarem cuidado para não se entregar às inquietações. Que acho que esse é o que a gente muitas vezes faz, né? Se preocupar é normal. Se preocupar com dívidas, com o que você vai dar para seus filhos no outro dia, como você vai comprar material para seus filhos. Todo esse tipo de preocupação nós temos. Jesus aqui não está falando que a gente tem que não se preocupar com isso, porque ele sabe que a gente iria se preocupar sim. Mas o que ele fala aqui é para que a gente tome cuidado, para que isso não tome uma proporção muito grande na nossa vida e a gente acabe esquecendo quem é o Deus que a gente serve. Para que em vez de a gente ficar ocupando nossa vida com inquietações, para a gente buscar o reino de Deus antes de tudo. E essas coisas que a gente precisa, é Ele que vai prover. Eu já provei disso na minha vida, de me preocupar com o reino de Deus e como dar o melhor para Deus. E Ele provê tudo aquilo que eu precisava, não o que eu queria. Mas o que eu precisava, Ele provia. Então que a gente tenha essa palavra como uma verdade na nossa vida. Não só como uma teoria, não só como um texto bonito, mas como uma verdade. Enquanto nós estamos cuidando das coisas do Senhor e como agradar a Ele, Ele está cuidando de como Ele vai prover o melhor para as nossas vidas. Aquilo que nós precisamos, Ele não vai deixar faltar. Porque nós valemos muito mais do que os lírios do campo, a gente vale muito mais do que os pardais. Então a gente só precisa confiar em Deus, entregar o nosso melhor para Ele, entregar as nossas 2 moedinhas para Ele, provar e ver como Ele é bom. Amém? Senhor, vem entregando as Tuas mãos nesse momento, Pai amado, da minha vida e a vida das minhas irmãs. Que o Senhor venha prover nas nossas vidas aquilo que nós precisamos, Senhor. E que o Senhor vai tirando toda inquietação do nosso coração, toda preocupação. E que no lugar dessas preocupações a gente venha a crer que o Senhor é Deus que provê tudo nas nossas vidas. Que se o Senhor cuida das ervas do campo, das flores do campo, dos pardais, o Senhor também vai cuidar das nossas vidas. Ensina a gente a colocar o nosso coração em Ti, a confiar na Sua fidelidade, Senhor amado, confiar nas promessas que tem na Sua palavra, entregar todas as nossas preocupações às Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.